Meus amigos da estrada, viajantes, caminhoneiros, motoristas, home que eu me refiro é motorhome. Você que viaja a serviço, você que viaja a lazer, você que viaja explorando esse nosso lindo Brasil. Estamos mais uma vez na estrada e hoje nós vamos contar um pouco da história de Nova Era. Nós não vamos passar dentro da cidade de Nova Era, vamos passar apenas no trevo, avistando a cidade, e vamos fazer um desvio por Itabira por questões de obra no trecho de João Molevade. Então, se você é um viajante que usa com certa frequência esse trecho e você fica horas parado naquele trânsito ali da região de João Molevade, assista esse vídeo que você vai aprender a fazer o desvio e sair de todo aquele trânsito. Como observam aqui nas imagens que nós estamos mostrando, tem muita obra na estrada, tem muitas escavações, tem máquinas trabalhando. E essa é uma região que tem muitas carretas. E aí, carreta numa estrada de mão dupla não é uma boa combinação com motoristas de carros pequenos. Até porque não há aí uma coerência, uma ética entre todos, e cada um quer ter a prioridade da passagem, a velocidade, e principalmente quando abre uma terceira faixa, que geralmente é nas subidas, há uma certa, sei lá, não consigo nem achar uma palavra que defina, mas todo mundo se desespera para passar, e se tem um caminhão na frente, todo mundo quer passar, e quer passar até os carros menores, e aí é uma coisa desesperadora. Já assisti cenas que eu não gostaria de ver de novo, de gente querendo passar para não ficar atrás de um caminhão. Então hoje nós vamos falar de Nova Era, que é um município do interior de Minas Gerais, que fica na região sudeste do país e se localiza a leste da capital do estado, ficando a uma distância de 140 quilômetros de Belo Horizonte. Ocupa uma área de 361 quilômetros quadrados, sendo que 3,1 quilômetros quadrados estão em perímetro urbano. E a população de Nova Era em 2018, conforme IBGE, era de 17.607 habitantes. A cidade tem uma temperatura média anual de 21,4 graus. E na vegetação original do município predomina a Mata Atlântica. Com 88% da população vivendo na zona urbana, Nova Era contava em 2009 com 12 estabelecimentos de saúde. O seu índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, é de 0,709, classificado como alto em relação à média nacional. No começo do século XVIII, bandeirantes seguiam pela região à procura de metais preciosos, sendo Antônio Dias de Oliveira, município no qual estamos transitando agora, o responsável por fundar o arraial de São José da Lagoa em 19 de março de 1703. A extração do ouro atraiu a vinda dos primeiros moradores, mas como a decadência da exploração aurífera, a atividade garimpeira foi substituída pela agropecuária. Em sequência ao desenvolvimento da localidade, foi criado o distrito subordinado a Itabira, em 1848, sendo emancipado com a denominação de Nova Era. Então, Nova Era é desmembrada do município de Itabira. Isso em 1938, já é uma cidade com alguns anos de história. A extração mineral e o comércio, a prestação de serviços configuram-se como prevalecentes fontes empregadoras da população novaerense. A culinária, o artesanato, as manifestações tradicionais populares e eventos festivos, tais como o carnaval, a cavalgada
e as comemorações religiosas das festas de São José da Lagoa, padroeiro municipal, ao lado do aniversário da cidade, e do dia de Nossa Senhora do Rosário são algumas das principais manifestações culturais de Nova Era. No começo do século XVIII, os bandeirantes seguiam pela região do atual município de Nova Era à procura de pedras e metais preciosos. Em março de 1703 foi fundado o Arraial de São José da Lagoa por ocasião da passagem de Antônio Dias de Oliveira e dos irmãos Camargos, pelas margens até hoje muito aurífera do rio Piracicaba. Por acaso, o rio Piracicaba mais conhecido, o da música sertaneja, é em São Paulo. O nome recebido pela localidade é uma referência ao padroeiro daquele dia, São José. Tendo se estabelecido como um grande centro de mineração, o povoamento inicial é atribuído a João Correia da Silva, bisneto de Amador Bueno, o aclamado de São Paulo. Em São Paulo tem algumas referências a Amador Bueno. Ao lado de sua esposa Maria Pedrosa de Moraes, João Correia instalou uma fazenda à margem do Rio de Peixe, ainda nos primeiros anos do século XVIII. A decadência da produção aurífera pelo Estado mineiro, devido tanto à exaustão das minas quanto ao rigor fiscal, levou à substituição das atividades garimpeiras pela agropecuária. E foram abertas várias fazendas ao redor do povoado, que por sua vez observou um crescimento do comércio e do artesanato. Em 1750, São José da Lagoa configurava-se como capela curada pertencente à freguesia de Rio Piracicaba. Esses nomes de freguesia eram usados no tempo do Império. Depois de ter estado eclesiasticamente subordinada a Caeté, que já é muito próximo a Belo Horizonte, posteriormente a Santa Bárbara, e em 1832, sob a condição de capela curada, passou a pertencer à freguesia de Antônio Dias, transformando-se em distrito e subordinado a Itabira por uma lei provincial de outubro de 48, dando a criação da paróquia. Aqui estamos falando das denominações religiosas do município. Dado então o desenvolvimento, o distrito é emancipado por um decreto estadual de dezembro de 38, com a denominação de Presidente Vargas, passando a denominar-se Nova Era por um decreto estadual de dezembro de 43, mediante escolha feita pelo então governador Benedito Valadares, do qual eu já contei a história aqui. Nesta ocasião, é observado um novo fluxo e desenvolvimento devido à chegada da estrada de ferro, a Vitória Minas, que é a EFVM, e a instalação das indústrias de João Molevade e da atual região metropolitana do Vale do Aço, as quais Nova Era passa a ter facilitado com a construção da BR-381. É inevitável não mencionar a importância da região do Vale do Aço, principalmente com o crescimento belgo-mineiro, outras coisas mais. Não consigo lembrar aqui o nome de todas as empresas, mas já foram citados aqui em outros vídeos. Mas a riqueza de Minas, ali da região do Vale do Aço, não sei se é a região mais rica do estado de Minas, porque Minas também tem umas regiões muito pobres, estatisticamente aí mencionada, que é Vale do Jequitinhonha. É até muito contraditório um estado que tem tanta riqueza, pedras preciosas, e também tem uma das regiões mais pobres do país. É muito contraditório, mas é assim que é. Não sei por que é, mas é assim que é. E a gente continua aqui subindo sentido Belo Horizonte.
É interessante, eu não sei a altitude de Belo Horizonte, vou pesquisar depois porque é curioso. Porque quando a gente sai dali da região de Nova Era em diante, sentido Belo Horizonte, é tudo subida. Principalmente depois de passar por João Molevade, que tem curvas muito estreitas e tudo subindo. É um trajeto difícil e muito perigoso de se fazer. Eu já vi muita coisa acontecendo nesse trajeto aí. Até então eu não conhecia o desvio por Itabira, até que um dia, conversando com meu amigo Neirisvaldo de Jesus, que é popularmente conhecido como Neri e é residente atualmente em Belo Horizonte, que é um compositor gospel e também cantor gospel. Inclusive ele está compondo bastante e distribuindo composições aí para muitos cantores gospel. Então, se você não conhece o Neri, nunca ouviu falar do Neri, é Neri com Y, tá? Ele tem um canal aqui no YouTube, onde ele mostra algumas das músicas dele. Se você estiver vendo esse vídeo e você é um cantor gospel, mais um motivo para você procurar o Neirisvaldo de Jesus. Olha o nome, Neirisvaldo de Jesus. Quanto voltando sentido Belo Horizonte. Então, eu aprendi esse caminho aí pela indicação do Neri. O Neri nessa época morava em Ipatinga, então acabou por necessidade conhecendo o atalho para as viagens que ele fazia com frequência para São Paulo. Neri agora se aquietou, Neri está em Belo Horizonte lá, quietinho, quietinho. E agora a gente está saindo do município de Antônio Dias e a gente entra efetivamente, olha a placa aí, Nova Era. Por que eu contei a história antes? Porque a gente vai rodar muito pouco dentro do município de Nova Era. Então eu acabei adiantando a história. Mas eu vou continuar aqui com vocês, batendo papo e contando histórias até a gente chegar
no final desse vídeo, que é o trevo onde a gente vai para Itabira. Quando a gente chega nesse trevo, você tem duas opções, ou melhor, você tem três opções. Você entra para Itabira, ou você segue para João Molevade, ou você vai para Nova Era. Então, eu faço sempre a opção de Itabira, porque aí a estrada é igual essa aqui, é uma estrada de mão dupla, é mais estreita, com certeza, até porque não é uma rodovia federal, tem muitas curvas. As primeiras vezes que eu passei por essa rodovia, que mais adiante, no próximo vídeo eu vou estar colocando o nome dela, essa rodovia não tinha movimento nenhum, porque ninguém ainda conhecia como atalho. Mas as duas últimas vezes que eu passei nessa rodovia, ela já estava com um fluxo muito grande, inclusive de caminhões. Eu acho até que a polícia rodoviária e, sei lá, administrações municipais aí dos Demutrans não devia permitir o tráfego de caminhões pesados por esse trecho, porque a rodovia não foi projetada para um tráfego intenso como ela estava tendo, né? Então, com certeza, se não já danificou, faz dois anos que eu passei, com certeza vai danificar. Mas é uma alternativa, né? Então, assim como eu quero andar, não quero ficar parado na estrada, o caminhoneiro também não, né? Mas o caminhoneiro rodando por uma estrada dessa, entre Nova Era e Itabira, é perigoso demais porque as curvas são fechadas, o caminhão é muito longo, 30 metros de carreta é muito perigoso. E acho que ninguém pensou nisso, né? Só pensou na alternativa de seguir viagem. Então hoje a gente vai conhecer a entrada dessa rodovia estadual aqui em Nova Era. E depois, não sei se no episódio 18 ou 19, a gente volta para Fernão Dias, já lá saindo já no trevo de Itabira. Aqui é o trevo de Nova Era e o trevo de lá é trevo de Itabira, né? Se bem que, embora aqui seja trevo de Nova Era, entra para Itabira também, muito embora Itabira esteja bem distante daqui.
E por onde a gente passa, a gente vê terra vermelha, que é resultado das obras. Eu acho que uma rodovia da importância da Fernão Dias já deveria estar duplicada há algumas décadas, porque trafega muita riqueza por essa rodovia. Eu acho que o Brasil é um país que deveria ter investido muito mais em transporte ferroviário para transporte de cargas pesadas. E qual a vantagem? Você não teria caminhões causando a quantidade de acidentes que causam nas rodovias. E você teria, com certeza, um custo de transporte muito mais acessível para o empresário que precisa transportar mercadorias. Porque, se considerarmos atualmente o preço do combustível, seja diesel, gasolina ou etanol, tá alarmante, muito alarmante. Então é desesperador. E quem recebe esse produto em qualquer lugar do Brasil, ao calcular o preço, ao fazer lá a formação de preço, é claro que o combustível está embutido. E aqui a gente já começa a avistar Nova Era. E a gente vai chegar no trevo de Nova Era, e aqui à direita a gente vai ter uma sinalização que indica Itabira. Nessa rotatória você pode seguir em frente, Fernão Dias. Aqui tem a placa já sinalizando Itabira. Eu mexi alguma coisa que não deu para ler, mas depois eu vou dizer. Se seguirmos direto, a gente vai para João Molevade via Fernão Dias. Se fazer a rotatória e entrar à esquerda, a gente vai para Nova Era. E aqui a gente entra à direita e segue para Itabira por uma rodovia estreita, mas que serve aí de alternativa para fugir do trânsito. Observe a largura dessa rodovia em comparação a Fernão Dias, que a gente acabou de sair. É muito mais estreita. Mas é o que tem, é o que deu para fazer. E ainda bem que eu aprendi, e agradeço ao Neri por ter me dado essa dica. Valeu, gente, espero vocês no próximo vídeo. Você que já está acostumado a viajar conosco, não esqueça de compartilhar, de deixar o like e também de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Fiquem com Deus e até uma próxima viagem.